você é do signo de Virgem e sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. A energia que se abrirá pede presença e consciência, que é uma leitura coletiva. Acolha somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarot. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia, sem pressa, sem medo e sem ilusões. Respira fundo, que o tarô oriente, que a intuição conduza e que cada mensagem encontre apenas quem está pronto para recebê-la. Mesa aberta para Virgem. Virgem, vamos ver qual é a energia geral para os próximos 7 dias. Virgem, próximos 7 dias, energia geral. Rainha de Ouros. Antes mesmo de sair o restante da mesa, essa carta já mostra que o tema principal desses seus próximos 7 dias é estabilidade, construção, segurança, organização, valorização pessoal e resultado prático. A Rainha de Ouros é uma carta que não vive de promessas. Ela olha para aquilo que é real, para aquilo que pode ser construído, para aquilo que gera um resultado. Então essa semana parece muito menos emocional e muito mais prática. Virgem pode estar preocupado com dinheiro, trabalho, casa, organização, crescimento, decisão que afeta a sua estabilidade. Mas eu gosto muito dessa energia, porque ela mostra alguém que já aprendeu muito. A Rainha de Ouros sabe administrar os recursos, ela sabe administrar o tempo, ela sabe administrar a energia dela. E principalmente, ela reconhece o valor que ela tem. Pode ser que essa semana apareça uma oportunidade profissional, uma melhoria financeira, uma forma de organizar a sua rotina, um foco maior em projetos, cuidado com a casa, planejamento de algo importante, ou até uma postura mais madura diante de situações que antes abalariam você. E uma coisa assim que eu sempre observo nessa carta, ela não corre atrás, ela investe onde existe crescimento. Então, antes mesmo de vermos o restante da mesa, a espiritualidade já pergunta para você: onde você está colocando sua energia? Porque essa semana pode trazer resultados importantes justamente para aquilo que você escolher cultivar. Vamos ver acontecimentos práticos que pode acontecer essa semana para Virgem, com o baralho Cicano. Situações práticas. Saiu a nuvem. O lar e a estrela. Virgem, quando nós olhamos situações práticas essa semana, apareceu a nuvem, o lar e a estrela, né? Eu gosto muito dessa sequência porque ela mostra uma situação que começa meio confusa, mas termina muito melhor do que começa. A nuvem fala de dúvidas, de coisas que você ainda não consegue ter clareza. Então pode ser uma semana que você comece a enxergar tudo com mais clareza. Pode ser uma decisão dentro de casa, uma preocupação familiar, uma conversa pendente, uma questão envolvendo a sua moradia, uma situação financeira da família. E aí, você precisa reorganizar a paz do seu lar, a paz da sua família, do conforto, do pertencimento. Então essa confusão não parece estar ligada a algo distante, ela está ligada diretamente àquilo que é importante para a sua paz familiar. Você de repente precisa ir reorganizar a sua casa. Sabe aquelas decisões que você precisa delegar, né? Fazer uma rotina mais adequada? Alguém da sua família que precisa de um pouco mais de atenção? Alguém que mora com você, de repente você precisa olhar para essa pessoa que ela está precisando de algo. Mas fecha com a estrela, que você é a hora que você consegue olhar e encontrar uma solução, um caminho. Fora que a estrela também é uma proteção espiritual, né? Mostra que vai aparecer um caminho, depois da dúvida, para você resolver esses problemas dentro da sua casa ou com a sua casa. Mas você vai conseguir achar um caminho e sob proteção espiritual. Para mim, essa semana não fala de problemas.
ela fala de esclarecimento. Você pode começar a semana sem saber muito bem o que fazer, mas você termina vendo um caminho, uma situação trazida com muita proteção espiritual. E aí você vai ter aquela sensação de paz, como se algo finalmente encontrasse seu lugar, como se uma preocupação começasse a se resolver. Você percebe que a resposta estava muito mais perto do que imaginava. Então você vai ter uma conversa esclarecedora, uma resolução de questões familiares, né? Decisão sobre estabilidade. E sempre pela ótica da proteção espiritual essa semana. Qual é o possível desafio de Virgem essa semana? Possível desafio de Virgem. 6 de paus. O que Virgem precisa olhar com atenção essa semana? O que Virgem precisa olhar com atenção essa semana? 6 de copas e 2 de espadas. 6 não. 8 de copas. 8 de copas e 2 de espadas. Conselho final do tarô para Virgem. Conselho final veio o 5 de paus. Virgem, ó, aparece aqui o 6 de paus, né? Eu acho muito interessante, porque essa carta saiu como desafio para outros signos também. E ela fala de reconhecimento, não dos outros, mas um reconhecimento próprio. A Rainha de Ouros abrindo a sua mesa e mostrando uma pessoa competente, responsável, que resolve, que constrói, que sustenta. E aí vem o desafio 6 de paus, perguntando assim, você reconhece que você é essa pessoa? Você continua olhando apenas para aquilo que falta ou você olha para aquilo que você já conquistou? Você não está sendo muito exigente consigo mesmo, Virgem? O desafio pode ser parar de achar que você precisa fazer mais, produzir mais, resolver mais, provar mais. Porque essa semana fala muito de valor pessoal. E quando perguntamos o que Virgem precisa enxergar, aparece o quê? 8 de copas com 2 de espadas, que é uma mensagem muito clara. Existe uma situação que você já percebeu que não faz mais sentido. Você precisa se afastar, deixar algo para trás. Você precisa entender que uma situação já entregou tudo que ela tinha para te entregar. Só que em vez de você fazer isso, você fica indeciso. Você sabe o que precisa fazer, mas continua adiando. Eu sei que eu preciso mudar isso, eu sei que eu preciso me afastar, eu sei que eu preciso tomar uma decisão. Mas você resiste. Na prática, você pode estar numa relação familiar que já não está no mesmo lugar, que perdeu o sentido, que está desgastada. Uma conversa precisa acontecer. Ou qualquer situação que você continua mantendo apenas porque ainda não decidiu o que fazer, vai ruir. Virgem. Se essa leitura está falando com você, talvez ainda exista alguma decisão importante que você já percebeu e precisa tomar. E às vezes, a leitura coletiva ela mostra o caminho. Mas a leitura pessoal ajuda você a entender exatamente onde está o bloqueio. Por que você não foi? O que está te impedindo dessa mudança, né? Quais são os próximos passos? Se você quiser uma leitura na sua energia, entre em contato pelo WhatsApp. Sou eu mesmo que realizo os atendimentos, tá? Conselho final veio o 5 de espadas. E aqui o tarô pede para a Virgem para você brincar. Ele está pedindo para você parar de fugir do conflito. Conflito aqui é necessário. Existe uma diferença entre desgaste e conforto saudável. Às vezes você evita uma conversa para manter a paz. Evita uma decisão para evitar o desconforto. Evita um posicionamento para não criar problemas. Mas o 5 de paus mostra que algumas situações só se resolve quando você luta. O conselho aqui é, Virgem, para de empurrar certas decisões. Para de esperar que o tempo resolva. Para de fingir que não existe conflito.
A solução dessa semana não é você fugir, é você enfrentar conscientemente esse conflito. E quanto mais você encarar aquilo que já sabe, mais rápido a sua vida volta a fluir. Mais rápido você encontra o caminho que a estrela está te mostrando. Vamos tirar uma mensagem final para Firsch? Eu tenho uma filha que ela é muito parecida com isso que aconteceu. Às vezes ela fica magoada, mas ela não fala porque ela quer evitar o conflito, o desconforto. E hoje, essa semana, Firsch, esses próximos 7 dias, está pedindo para você enfrentar. Se tiver briga, teve. Se tiver discussão, teve, mas é necessário. E o conselho do oráculo veio: coração te escaravelho, renasça inteira. A morte é só a feste que tiramos quando estamos prontos para brilhar mais. Percebe como esse oráculo conversa com toda a sua leitura, Firsch? Porque a semana inteira falou sobre uma situação que você já percebeu que precisa mudar, você já viu que precisa entrar em conflito para resolver e que tem caminhos e proteção da espiritualidade para isso. Eu gosto de pensar nessa leitura como uma situação que acontece com muitas pessoas. Às vezes a gente sabe o que precisa falar, sabe o que precisa fazer, sabe o que precisa mudar, mas adiamos porque não sabemos qual vai ser o próximo caminho para evitar o desconhecido, para evitar uma conversa difícil, evitar uma reação ruim, evitar uma briga. Só que essa semana a espiritualidade mostra que evitar o confronto não está na sua agenda de coisas para fazer essa semana. Você apenas está prolongando ele e vai ficar pior. Então, o oráculo, ele vem dizendo que você não está sendo chamado para destruir alguma coisa. Você está sendo chamado para renascer. Porque existe uma diferença em perder e transformar. Essa semana não fala de você cortar pessoas, cortar vínculos, fala de você transformar aquilo que precisa ser transformado na sua vida, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser conversado, mostrado já há algum tempo e você está deixando para lá. Agora é o momento de olhar para isso, de encarar o conflito. E se precisar ir para a luta, vá. Renasça. E se você sente que existe uma situação que precisa ser encarada de frente, mas você está resistente por medo do novo, vamos entender junto quais são os seus caminhos, o que pode ser transformado na sua vida. Entre em contato pelo WhatsApp e vem fazer a sua leitura pessoal. Virgem, essa semana fala sobre decisões que transformam as suas pazes familiares, mas que você tenha a proteção da espiritualidade. Mas você precisa de coragem e disposição para enfrentar aquilo que vem sendo evitado. Porque o crescimento dessa semana não é fugir do desconforto, é ter coragem de atravessar o desconforto. Às vezes o renascimento que você procura começa exatamente nessa conversa que você adia. Renasça inteiro. A morte é só a feste que tiramos quando estamos prontos para brilhar mais. Brilhe mais essa semana. Você é uma rainha de ouros. Lua de Cleo. Quem conhece o próprio valor, confere no próprio destino. Beijos da Cleo.